Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Movie Hub podcast e dessa vez nós vamos falar sobre mercado internacional. Com todas essas questões de tarifaço, de questões políticas, de guerra, de relações internacionais, não poderíamos ficar de fora também desse assunto muito importante, principalmente para o empreendedor brasileiro. E aí não vou falar do grande empreendedor que já tem um leque de opções, vamos falar do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, que precisa muito daquilo que nós vamos trazer aqui como um conteúdo de primeira. Então nós vamos, o tema dessa nossa live aqui, da nosso podcast é Redescobrindo a Rota Índia-Brasil. E para falar sobre isso, nós trouxemos uma pessoa especial que morou bastante tempo lá. Ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele, do que ele fez ali, como ele chegou à Índia. Então, Bruno Monteiro, seja bem-vindo ao Obrigado, nosso Fabiano. estúdio, ao nosso podcast. Fala pra gente um pouquinho quem que é o Bruno. Cara, eu consultor em reestruturação de empresas, voltei para o Brasil há quase 2 anos para consolidar a implantação da India Gate, uma empresa que atua no mercado internacional, especificamente na relação Índia-Brasil, e morei 7 anos na Índia, onde eu tive meus 2 filhos e vivi muitas aventuras lá. Legal, legal. Primeiramente, já um abraço para Ju. Ju, um abraço aí, a esposa do Sim. Brunão aqui. Bruno, vamos lá. Você falou assim, fui para a Índia e tudo mais, mas gostaríamos de saber de curiosidades da Índia. Mas antes, falando um pouquinho do Bruno lá, por que o Bruno foi parar na Índia? Você foi lá para fazer negócios, foi para trabalhar. Aqui você já tinha empresas. Sim. Lembro que conheci você mentorando startups e você vendeu tudo daqui e foi Foi, embora. cara, Por foi quê? uma aventura. A gente Aventura? começou eu fui em 2016 primeiro, onde a nossa ideia, cara, eu era administrador de uma ONG em São Paulo, além dos negócios que nós tínhamos, era um trabalho voluntário, e nós decidimos entregar nossas férias para conhecer outros projetos missionários ou até sociais em outros países. E aí eu fui para o Egito e para a Índia. Cara, quando eu cheguei na Índia, eu vi uma situação muito complicada e projetos que poderiam ser alavancados com pouco de gestão, de inovação. Foi aí que a gente começou a sonhar em ir para a Índia, desenvolver algum tipo de negócio, apoiar com consultoria esses projetos. E lá eu acabei conhecendo uma outra Índia e vendo um cenário totalmente diferente e acabei empreendendo lá, nesses 7 anos. Legal. Mas não sei se você pode falar, e aí fique muito à vontade, Bruno. Eu lembro quando você chegou dessa vez na Índia lá, você acho que é uma das primeiras fotos que você tirou, você não tinha filhos, e você tirou uma foto ali que, partiu o nosso coração, com relação a várias crianças ali, você é grandão, né, várias criancinhas ali ao seu redor Sim, ali. Que era essa foto? Até para que o pessoal que está em casa também comece a conhecer um pouquinho mais o Bruno, também sim. o lado social. O Bruno, né, ele vem desse mercado de ONGs, do mercado do terceiro setor, das questões, de trabalhos sociais, inclusive o trabalho social que você trabalhava aqui antes de ir, era ali na Cracolândia, é isso? Sim, sim. Então, antes eu já tinha uma empresa de consultoria e metade do meu tempo eu fazia a gestão de uma ONG, que funciona há mais de 30 anos ali na região da Cracolândia, no resgate, restauração, prevenção com crianças, vários projetos. E na Índia nós desenvolvemos projetos sociais também, mas aí montamos o nosso próprio negócio. E aí, na volta, nós assumimos aqui uma instituição para reestruturação, que se chama Instituto Voz, que Legal. é uma organização de terceiro setor também. Em paralelo, eu continuo tocando o projeto da India Gate. India Gate. Você falou India Gate, legal, interessante. O que vem ser a India Gate? Essa empresa nasceu aqui no Brasil, lá, ou a partir dos insights que você teve em todas essas suas aventuras na Índia? Sim, sim. Então, só voltando, você perguntou da foto. Isso. Aquela foto, cara, foi em 2016, na nossa primeira viagem.
foi quando eu fui conhecer, assim, o interior da Índia, a zona rural, o lugar, assim, mais, eh eh, onde ninguém vai, onde não tem turismo, né. Então nós fomos numa vila Dalit, dentro da cultura, o Dalit ele tá fora do sistema de castas, então ele não Hum, pode ser tocado, ele não pode tocar ninguém, ele acaba tendo os piores trabalhos, enfim, tem toda uma questão ali social e de hierarquia social, do sistema de castas, né, que apesar de ser abolido na Índia, ele ainda existe culturalmente por conta da cultura milenar da Índia. E lá foi onde o meu coração ficou, que era um projeto que tinha crianças que eram resgatadas de tráfico humano, de exploração sexual, questões muito complicadas, e que nós ficamos para desenvolver negócios, com viés social, né, de impacto social. legal, legal. Para quem não sabe, o Bruno trabalhou bastante tempo lá, então 7 anos, junto com a sua esposa, formou a sua família ali também, com seus filhos, e naquela época, posso assim falar, né, da foto, ele tirou a foto com várias crianças e falou assim: "Olha", aí eu até brinquei, né, com você: "Olha, já fez, né, um time de futebol ali", ele falou assim: "Não, essas crianças que nós resgatamos do tráfico, humano, sexual ali, que às vezes trocavam por um prato de comida". E muitas das vezes, aí ele também trazia famílias, e a partir das famílias ele ensinava ali uma coisa de empreendedorismo, para que eles pudessem ter uma renda e pudessem ali, né, se sustentar. Sim, sim. Esse Então, projeto nós dávamos todo o suporte para trazer inovação e empreendedorismo social, para empreendedorismo gerar social. recurso para essas famílias e para que quebrasse o ciclo de pobreza geracional, enfim, toda essa questão que acaba levando à vulnerabilidade extrema. Legal. Você falou que chegou a fazer alguns documentários ali também, né, com Sim, essas sim. famílias, muitas das famílias foram resgatadas, né, tenho uma gratidão muito grande pelo trabalho de vocês, inclusive disso, né, como cabeça de empreendedor, você chegou a criar ali uma escola de balé, que Sim, eu sim. vou falar, você quebrou todos os paradigmas, a gente está falando já, colocando alguns pontos aqui, porque quebrar paradigma é uma coisa que você empreendedor, você empresário que está assistindo, tem que entender aqui. Tem muita coisa que a gente fala de Índia e tudo mais, mas olha, você vai aprender muito com essa aula nesse podcast. E aí você quebrou um paradigma cultural ali. Sim, sim. Nós, na verdade, surgiu um outro brasileiro, chegou na Índia e por acaso nós nos encontramos e ele trouxe essa ideia, falou: "Cara, eu vim para cá para montar uma escola de artes e balé". Falei: "Você é louco, você não vai conseguir". E aí quando ele foi me trazendo, me falando mais sobre isso, eu decidi caminhar com ele e a gente começou um processo de mentoria e no fim eu acabei entrando, como sócio, apoiando e até hoje a gente tem esse vínculo com a escola, já está na segunda escola, temos uns 130 alunos, e o balé que não tem nada a ver com a Índia, né. Não tem Então, nada a ver. assim, a gente montou a primeira escola. Quem mantém hoje a escola? Hoje ela é autossustentável, é uma escola autossustentável Legal, devido a todos os programas, que nós criamos de empreendedorismo e geração de renda local e tal. que legal. Então e a gente atende todas as classes, é isso que é o Ah, legal, assim, para então formação em técnica. termos de castas também você vê que divisão de classes não tem. Tem desde o alto padrão até aquela mais vulnerável, eles estão fazendo na mesma Cara, escola. é muito difícil, demora muito, a escola já tem Hum, vai para o 6º ano, então quebrar isso, eu acho que a gente só conseguiu porque a gente tinha uma equipe muito boa. que legal. Mesmo assim, a gente estava falando de um abismo, na Índia você tem contrastes que são, assim, absurdos, a gente está falando de alguém bilionário e alguém que está em situação de vulnerabilidade, então era muito difícil o mesmo ambiente, mas a escola atendia, e tentava sempre ter algum tipo de integração. Entendi. E olha, agora você falou até de India Gate. India Gate é a empresa que você montou, né, Sim. possivelmente lá na Índia, com toda essa expertise que você foi adquirindo ao longo do tempo. Me fala um pouquinho sobre a India Gate e nós vamos partir depois, agora sim, para o segundo ponto, né? Primeiro nós falamos do Bruno, família, Bruno
missionário, se assim eu posso falar, empreendedor, e agora nós estamos partindo pra India Gate, falando Sim. sobre o mercado, sobre tendências desse mercado que você mesmo trouxe aí o tema como uma redescoberta da rota. Sim, sim. Cara, é uma redescoberta da rota, porque, né, a Índia e o Brasil já têm uma história antiga, desde o início, desde as especiarias. Porém, quando você olha para a balança comercial, a gente está longe de chegar perto da Índia, da China, né, que Sim, é hoje com o certeza. maior parceiro. Então, ah, eu acabei passando a pandemia na Índia. Eu passei todos os momentos mais críticos, assim, geopoliticamente, eu acabei passando, vivendo lá, e comecei a ver algumas oportunidades. E aí eu conheci outro Bruno, que foi para lá para empreender, e ele já estava atuando no comércio internacional. Ah, Ele já morava em Delhi, a gente acabou se conhecendo, conheci o negócio dele, mas o negócio dele estava muito focado para buscar uma empresa específica para o ramo de pneus de caminhão, uma fábrica de pneus de caminhão e tal, para eles trazerem para o grupo Unos, né? E foi a Halson, que é o case de sucesso, que já foram mais de 100 containers, uma operação de 120 milhões em transação. Ah, Só que aí, no meio disso tudo, eu falei, cara, Bruno, a gente precisa olhar para o pequeno, para o médio, a gente precisa avançar com a abertura do mercado, a viabilidade do mercado da Índia para o Brasil. E aí a gente Perfeito. pensou nessa ideia da India Gate, pensando em container compartilhado, pensando que nós somos a única empresa, bom, nesses últimos 7 anos eu não conheci mais ninguém, a gente realmente, eu acredito que seja a única empresa indiana focada em comércio internacional em relação ao Brasil, com brasileiros morando e tocando a operação lá. O Bruno está lá, temos uma equipe de brasileiros lá, onde nós fazemos toda a curadoria, visita de fábricas, inspeção, enfim, todo o processo de porta a porta é feito hoje. Inclusive, a India Gate é a parceira oficial da Câmara do Comércio Índia-Brasil. Então, nós patrocinamos os eventos da Embaixada Brasileira em Delhi. Não vejo outra empresa no mercado brasileiro ou indiano que tenha essa posição que nós temos lá. Vocês se especializaram nisso, e aquilo que talvez o brasileiro faz com maestria, que é o tete a tete, o relacionamento, vocês já fizeram o dever de casa, é isso? Cara, sim, porque o negócio veio muito depois da. Eu já estava na Índia há 4 anos, o Bruno já estava há 2, 3 anos, então eu realmente mergulhei na cultura indiana para conhecer todas as religiões, cara. Eu fui para tudo que é lugar. Eu fui em tribo indiana, eu fui na zona rural indiana. A minha esposa fala hindi muito bem, então ela até enganava, se passava por indiana para conseguir um preço melhor, porque tudo lá é barganha. Eu não conseguia por conta quando eu chegava, ela parece indiana e eu não. Eu pareço mais do norte da Índia ali, divisa com o Paquistão, Caxemira, sabe? Sim. E aí só que eu misturo o hindi, o inglês, e aí eles até chamam de Hinglish, que é uma mistura das duas línguas, que é meio que a linguagem de negócios. Quantos idiomas tem ali mais ou menos? Cara, oficiais são mais de 20, acho que Mais de 22 20? oficiais, sendo a segunda língua oficial do país o inglês. E dialetos, eu acredito que são de 700 a 1.200 dialetos, cara. Nossa, Então eu morei em 3 regiões. Eu morei na divisa do Nepal e a Índia, em Dehradun, onde sim. minha filha nasceu. E depois eu fui morar do outro extremo, que é na divisa do Paquistão com a Índia, que é em Jaipur, Rajastão, onde meu outro filho nasceu, Samuel. E, cara, são Índias completamente diferentes e que têm dialetos totalmente diferentes nas vilas. Hum, E assim, pegando um pouquinho dessa dificuldade, às vezes, de se comunicar, trazendo para o lado de negócios.
trazendo para o lado de empreendedorismo, que talvez não é tão forte, né, mas a questão de mão de obra operacional ali, eu acredito que talvez possa até bater ou esteja próximo ali da China. Quais são as principais dificuldades ali, pensando da questão religiosa, a questão política ali também e até mesmo de costumes hoje, Bruno? Você pode trazer alguns insights pra gente? Sim, é muito curioso, porque, por exemplo, um dos negócios que nós, fizemos a implantação foi de um lapidário de pedras brasileiras no Uhum. Rajastão. Jaipur é um hub de lapidação de pedras preciosas, e lá nós montamos um lapidário de pedras, preciosas brasileiras que, esse empresário importa para a Índia, é feita a Uhum. lapidação e essa pedra é revendida, né, exportada ou vendida localmente. E, cara, para montar essa equipe foi uma luta, assim, porque tem várias rixas, né, e é tudo muito pautado pela religião. Então, por exemplo, o parte da equipe era muçulmana, parte da equipe era, hindu. E não sei se você sabe, hoje, se não me engano, a Índia está em terceiro ou segundo, em população muçulmana no mundo. Então você imagina que tem, assim, não representa talvez 35% da população, mas a gente está falando da população do país com a maior população do mundo. Sim. Então isso já representa muito. E aí a rixa, vem lá historicamente dos mughals, que são os muçulmanos, com os hindus, então já tem ali uma separação e no dia a dia isso é bem complicado. Às vezes os caras não querem sentar junto para tomar um café, para comer, para almoçar, trabalhar junto. Então o hindu às vezes é o chefe, enfim, tudo isso a gente teve que ir aprendendo, entendendo, porque são várias religiões e tudo se pauta pela religião. Para você ter uma ideia, a nacionalidade e você ser hindu e indiano, isso acaba se confundindo, assim, é uma coisa que para eles ser indiano é ser hindu. Então, isso tudo, quando você leva isso para o dia a dia, é, é o cara que para de te atender porque deu o horário dele de fazer a oração, porque ele é muçulmano, ou deu o horário dele de fazer uma puja para algum deus hindu. E ele não vai te atender ou te vender numa loja no supermercado, entendeu? Entendi. Então, isso é muito interessante. Aí você passa por várias religiões. Você tem zoroastrismo, você tem o sikhismo, jainismo, budismo, hinduísmo, cara, tem várias religiões que são as minorias, a maioria é hindu, e aí você tem que entender um pouco de cada uma delas. Nós visitamos os templos, fomos conversando com todo mundo, foi quase que um estudo de campo para entender o dia a dia e a sociedade para poder desenvolver negócios lá. Que legal, você fez um estudo muito abrangente. Evidentemente que no Brasil talvez não seja tão diferente essa questão cultural, né, brincadeiras à parte, né, ali, fala muito mais uma coisa séria sobre religião. Aqui no Brasil, nós temos diversas formas de tratamento, talvez entre o pessoal mais de alto padrão, que gosta muito de massagear o ego, alguma coisa assim, né, que também, você disse algumas situações de, por exemplo, eles não se misturam, Sim. né, a Muitas vezes por casta, às vezes. justamente, e aqui nós falamos de classe social. E lá sim, é por casta. Inclusive, eles, Gandhi e o governo, as castas, elas foram feitas, criadas justamente para organizar a sociedade, no Hum, entendimento deles. tá. Então, você tem ali um sistema onde você divide as castas como o corpo desse deus Brahma, e aí você tem os Brahmanes, os Kshatriyas, os Sutras, e aí vai, né? Então não é para qualquer um. Por exemplo, seja brasileiro ou qualquer outro que quiser fazer algum tipo de negociação com a Índia, não é para amador. Chegar lá, É, despreparado. é difícil. É Você difícil. acaba dando cabeçada para entender o mercado. Não é impossível, mas é um mercado muito maduro, muito bom,
se você for pensar que a Índia, ela já atua, é uma cultura milenar, tá falando de um país, cara, com uma história. Eu fui no museu, indiano, no Museu Nacional, e eu fiquei abismado com peças de 1500 anos. 1500 anos. Então é uma cultura que a gente não tinha nem ideia, o Brasil não tinha nem sido descoberto ainda, e ele já estava negociando e exportando para outros países, né. Então, eu acho que a barreira entre Brasil e a Índia, ela se dá muito pela barreira transcultural, da comunicação transcultural, hã, sendo que o Brasil, vamos falar aí, eu li um estudo uma vez que estava em torno de 5 a 8% de falantes fluentes em inglês, né. E aí você pega um país que já tem como segunda língua inglês, o foco deles é Estados Unidos, Reino Unido, Austrália. Sim. Então, inclusive, eu acho que está nessa ordem, né? O maior parceiro comercial está nos Estados Unidos, depois Reino Unido e depois vem a Austrália. E o Brasil é uma fração do que é a relação comercial entre Estados Unidos e Índia. O indiano só começou a olhar para o Brasil devido a todas essas questões que vieram desde a pandemia. Então, primeiro, você tem a pandemia, que os governos mundiais começaram a ver que a gente precisa diversificar. Uhum. Então, na verdade, no mundo corporativo já começou uma estratégia do China mais um, e que, na verdade, isso foi migrando para um China mais N, talvez mais do que um. Então, você tem a China e mais 4 parceiros ali da região. Por isso, você tem um aumento gigantesco, assim, crescimento econômico do Vietnã, Indonésia, Malásia, Índia, porque são as empresas que estão buscando migrar parte da sua produção, migrar, ou às vezes até a produção toda. A Índia tem Entendi. muitos incentivos fiscais e tal. E aí, depois da pandemia, você vem com, enfim, as guerras que foram ocorrendo, e aí você tem as relações da Índia com a Rússia. A Índia meio que fica em cima do muro, assim, porque quer fazer negócio com todo mundo. Então, isso tudo foi colocando a Índia numa situação onde, ok, vamos fazer negócio e exportar. Só que aí vem as tarifas aí dos Estados Unidos, que foi um baque em relação a empresário indiano. Ele já estava consolidado, ele já tinha uma produção de centenária ali de operação com os Estados Unidos. Nesse caso, o Brasil pode ser a bola da vez. E é exatamente, é nesse momento que nós começamos a receber muitas demandas de indianos que querem fazer negócio com brasileiros. E aí, então uma oportunidade para você que está assistindo, você falou de carga fracionada e tudo mais, então você é pequeno empresário, médio empresário, não pode deixar, né, de conversar com o Bruno, né, de buscar a India Gate ali, porque é uma oportunidade ali de diversificar. A gente aprende muito pelo Sebrae que, não posso ter só um fornecedor ali, a gente não pode ficar dependendo ou só da China ou só de outro Sim. país, nós temos que ter uma diversidade, e a China vem para isso, né. Inclusive, né, a produção, você disse que é muito grande ali. A Índia, ela já atende, eh, um mercado muito exigente, Estados Unidos e Comunidade Europeia. Sim. Então, às vezes, a gente precisa formatar algum produto, por exemplo, que já atende a Alemanha, Estados Unidos, mas que, para dar preço, a gente precisa conversar com o fabricante indiano e falar: então, a gente não precisa de algo nesse nível de sofisticação ou Legal. nesse nível, e aí a gente ajusta para o mercado brasileiro. Infelizmente é assim que funciona. Você falando de preço lá, preço, a gente ouve muito as práticas de dumping, que aqui no Brasil não pode acontecer, mas lá acontece, questões de práticas de dumping. Isso é verdade mesmo ou é só mesmo uma Então, coisa para que as pessoas possam mirar para a Índia? a China, já existe uma lista em relação à China, vários países, né, mas tem uma lista extensa de dumping dessas proteções contra a Sim. China.
E, inclusive, por exemplo, no porcelanato técnico, Sim, né, você tem tarifas em torno de 3 a 6 dólares por metro quadrado, que inviabiliza a importação da China, isso contra a China. E a Índia, hoje a gente conhece e sabe, porque já importa desse fornecedor indiano, a gente sabe que o maior fabricante de revestimentos do Brasil já importa há muito tempo desse fabricante indiano, para legal. fugir dessa tarifação. E hoje a gente oferece, por exemplo, para 3 clientes, a gente está fechando carga agora, que ele nem sabia que daria para importar. Ele não tinha ideia que o volume que ele já comprava mensal de um intermediário no Brasil, que importava, ele poderia importar 1,5 container. Então, quando a gente fez o projeto de viabilidade, explicou lá de dentro da fábrica, a gente filmou a caixa. Então, é esse produto que você compra, ele está entrando agora para o seu fornecedor. Então, ele conseguiu comprar o mesmo produto que vem para esse fornecedor na mesma qualidade. Perfeito. Não, legal. E falando um pouquinho de educação, ô Bruno, como que é a educação lá? Hoje nós temos aqui no Brasil, né, tudo formatadinho, desde a pré-escola até a faculdade e tudo mais, né, por níveis. Como que é lá? Sabendo que nós temos ali divisões de castas, né, mas boa parte ainda é zona rural, né, Sim, sim. são zonas rurais ali, mas como que hoje é a educação, visto que, né, a gente tem até uma reportagem recente ali que o Brasil é o rei do ChatGPT, né, passou os Estados Unidos, né, no uso, na usabilidade, né. Então, por exemplo, você fazer uma pesquisa ali é uma usabilidade já. Porém, em termos de, avanço tecnológico em cima de inteligência artificial, não bate a Índia. E aí eu pergunto para você, como que é a educação hoje baseado principalmente nas inovações tecnológicas? Cara, a Índia tem vários unicórnios nessa área da educação, as edtechs. É impressionante, assim, porque a gente está falando de um ecossistema de, me corrija se estiver errado, mas eu acho que tem de 30 a 40 mil startups no Brasil, o nosso ecossistema. Sim. Na Índia é 140 mil. Então você tem daí muitos unicórnios e muitos na área de educação. A gente não tem ideia do tamanho da Índia, né? Quando a gente começa a falar, a gente fala muito sobre os virais. O que chega para nós são a comida de rua, a higiene, tudo aquilo que o brasileiro é da farra e a gente zoa, né, cara? Tudo aquilo é verdade, cara, mas existe igual quando você vai para outro estado, para um lugar para comer uma comida de rua, ah, na Índia tem também uma comida que é extremamente gostosa, cara, e num nível de higiene, qualidade e todas as práticas, a gente não pode colocar como parâmetro a nossa cultura para pautar a outra, né? Uhum. Muita coisa tem o nosso olhar e a gente tem que se adaptar. Quando a gente fala sobre essa questão das edtechs, por exemplo, a educação na Índia, eu acho que na Ásia, né? Você como japonês acaba que a mesma cobrança que você vê, toda aquela rigidez, ela está também num nível que eu não tenho ideia, assim, Legal. na Índia. Ao ponto que as crianças não só, eu acho que por conta da competição, em um país de 1,4 bilhões de pessoas, você tem que se destacar de alguma forma e você vai precisar estudar. Então, você imagina que, às vezes, crianças que estudam em escola pública, elas fazem já naturalmente aula particular à tarde. Isso para todas as classes. Ah, Interessante. a Índia tem, se não me engano, é o país com o maior número de PhDs do mundo. Hum, E a gente tinha até um outro estudo também, Bruno, que falava das startups, e não só dos unicórnios, mas das startups de uma forma geral. Boa parte das startups eram formadas, no mínimo, por mestres, doutores ou PhDs. Sim, sim. Olha que interessante. É, Inclusive, você tocou num ponto interessante, citou uma frase ali que,
a única forma de mudar a sociedade vem pelo meio da educação. Já pensou se nós aqui pensássemos assim? Hoje a gente pensa: "Não, agora eu vou ser um influenciador, vou fazer isso, vou fazer Sim, aquilo", sim. mas esquece da educação. Não que isso seja errado, ser um influenciador, mas por que não buscar a educação em primeiro lugar, né? E de fato a Isso Índia é busca a isso. base, para eles isso é a base. E aí você vê, né, um dos países que tem maior crescimento há anos aí da economia, tem crescido absurdamente a economia da Índia. Eu vivi e vi isso, como estando lá a gente viu um país que não parou mesmo, assim, foi muito rápido pós-pandemia, eles Perfeito. conseguiram recuperar muito rápido e, assim, construção para tudo que é lado. Eu me mudei de eu fiquei 2 anos em um estado, numa cidade, e depois me mudei e fiquei 4 anos em outra cidade. Quando eu voltei, nessa cidade, na primeira cidade que eu morei, não dá para reconhecer da quantidade de negócios, empresas, de construções novas, de shoppings. Então, a gente está falando de um país com uma classe média de 400 milhões de pessoas. O Brasil dá quase 2 vezes a população do Brasil, né? Ok, legal. Boa, boa, Bruno. E aí vou falar algum ponto aqui para você, pessoal que nos assiste, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa assim, pode colocar no chat ou no WhatsApp que está na descrição, porque aí a gente vai passar essa pergunta para o Bruno. O Bruno sempre vai estar postando com a gente ali na Movie Hub, nos canais da Movie Hub, marcando você, inclusive, para que você possa ter um conteúdo de qualidade. E falando de educação, assim como a Índia, né, os países asiáticos ali, o nosso país, em alguns lugares, também, né, nós precisamos por educação. A Movie Hub não é diferente. A Movie Hub tem a X-Skill, que envolve a questão da educação com o empreendedorismo. A X-Skill, que é um dos nossos patrocinadores, ele é um simulador de que faz mais de 40.000 cálculos e coloca você à prova, onde você consegue administrar uma empresa fictícia, analisando dados que podem ser reais, criando estratégias, planejamentos para que você possa ir para o mercado muito mais preparado. Então, se você é estudante, executivo, independente do que você faz, você precisa de buscar esse conhecimento mais prático. E se você quer buscar algo mais prático errando, porque é errando que se aprende mais, então acesse aí xskill.com.br, é um dos nossos patrocinadores. Você tem a possibilidade de simular, às vezes você é tímido, não quer expor a sua fragilidade pelo autônomo, tá? Então nós temos a ferramenta autônomo da X-Skill, ou você também pode buscar participar junto com outras pessoas e ali se divertir também a partir de uma simulação, administrando a empresa, competindo com outras pessoas. E falando disso, nós temos a Superliga X. A Superliga X é uma competição entre alunos universitários. Nós começamos agora em fevereiro a segunda edição, tá? Nós teremos 4 edições esse ano e em fevereiro agora, nesse mês, nós estamos começando a edição e essa edição promete, hein? Premiações em dinheiro, nós temos aí muita coisa nova para vocês, mentorias, inclusive, Bruno, quero convidar você para ser um dos nossos mentores também ali. Cara, obrigado. Mentorias, a gente mentora alunos de todo lugar do Cara, Brasil. eu amo fazer É isso. isso, então vamos lá, mais um projeto social para o Brunão, né, para o currículo dele, para estar junto com a gente. Então, Brunão, X-Skill é a nossa ferramenta de treinamento. Mas falando agora um pouquinho mais de cultura, né, porque isso é muito importante para nós, brasileiros, empreendedores que queremos fazer negócios com a Índia, né. Como que a Índia vê a gente? Como que o indiano, o empresário vê o brasileiro? Cara, o Brasil para a Índia é um escândalo. Pô, Porque é um país super conservador. ah, Eu acho que bate um pouco ali com a cultura japonesa na honra e vergonha. Então, é uma cultura que está baseada em você salvar a sua cara, assim. A vergonha, ela chega ao ponto do cara cogitar se matar, cara, né? Ele cogita chegar ao ponto extremo por conta, às vezes, de uma dívida, por conta de alguma situação. Então, assim, eles. ah, e aí entra aquele movimento da cabeça do indiano aqui, assim, né? Ele mexe. Você não sabe se é sim, se é não, se é talvez. E isso traz muita confusão. E de fato, porque ele não quer se comprometer ali na hora. Então, às vezes, ele dá um sinal que
será que é um sim? Várias vezes eu estava conversando com algum dono de fábrica, assim, e o cara: "Não, tá tudo certo, não sei". E a maioria das vezes tinha muita coisa para alinhavar ainda. Então, assim, culturalmente, pro vamos lá, quando eu voltei da Índia, cara, fiquei 7 anos lá, né, então eu não usava bermuda mais, porque lá quase ninguém usa bermuda. Então, essa questão do toque, né, você não cumprimenta a mulher, você não toca assim, você não dá Uhum. beijo no rosto, tem muitos pudores, muito conservadorismo que a gente precisa, entender muito bem na cultura indiana. E para o indiano, quando ele vem para cá, as restrições alimentares também são absurdas. O indiano, se ele é muçulmano, ele tem a questão da comida halal, e aí ele Uhum. vai buscar ali algum alimento, ele vai estar sempre preocupado com essa questão. Se é hindu, e se for um hindu, digamos assim, bem fundamentalista, ele, cara, ele não come praticamente nada do que nós fazemos aqui. Legal. Porque na cozinha dele, aqui na nossa cozinha, lá é tudo separado. Você não pode fazer. O cara, ele não come nada de. Ele é extremamente. É que a gente chama de vegano aqui. Sim, Lá não existe essa diferença de vegetariano ou vegano e tal. Lá, para eles, é tudo. Já tem um selinho na comida de que é comida vegana. E aí, esse cara aqui, eu conheci um indiano que ele já tinha vindo para o Brasil várias vezes, ele era do governo, trabalhava na área de segurança e tal, e ele fazia o próprio chapati, que é um pãozinho de farinha e água ali e sim, tal, e sim. ele cozinhava no hotel para ele poder comer. Olha E ele aí. não sabia se a cozinha era preparada, ou se tudo era separado, preparado de forma conforme a religião dele, então ele não consumia praticamente nada aqui no Brasil, assim. Entendi. Não, legal. A pergunta que eu fiz, eu acho que com relação ao Brasil, ainda eles acham que a gente é um país do futebol, né. Brincando Todo nisso, mundo, né, cara? porque o Bruno me contou uma história que logo quando ele chegou lá, as pessoas estavam tendo um campeonato amador ali de várzea, e chamaram Eu, você para dar um pontapé inicial. cara, eu passei maior vergonha, velho. É, você não sabe jogar bola? Nada, 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 o nada. Mas sapato vai para longe. eles, para eles, todo mundo, todo brasileiro conhece o Neymar. Eu falava, nossa, o Neymar e tal, você conhece o Neymar? Imagina o Brunão lá grandão, E eu desengonçado. cheguei, cara, eu estava assistindo, eu passei, na verdade, de carro e tinha uma várzea, assim, eu falei: "O que que tá acontecendo?". Eu achei que era o cricket, que é Sim, o esporte nacional. E aí, quando eu parei, a galera me chamou, descobriram, na verdade, indianos ali você e era tal, porque eles brasileiro? já veem, eu sou muito alto. Então, Hum, pra média dessa cidade que eu estava, inclusive, parecia que eu era o mais alto da cidade, cara. Então eu chamava muita atenção. E aí falaram: "Não, brasileiro aqui e tal", e me colocaram na tribuna de honra. Nem perguntaram se eu jogava, se não, até porque era um outro dialeto, então a gente não sim. conseguia se comunicar muito bem ali. E o cara falou pra eu ir lá cumprimentar todos os jogadores, dar o pontapé inicial. Eu não sei nem o que era o pontapé inicial. Dei um chute, meu tênis voou, cara, a bola não saiu do lugar. Foi uma vergonha. E depois descobriram que você era meio, né, tipo, um brasileiro meio falsificado. Mas Brunão, estamos partindo para o final aqui, infelizmente. Temos algumas perguntas que nós vamos estar mandando para você, tá, via WhatsApp mesmo, depois você Sim, responde, grava para a gente postar nos canais da Movie Hub. Mas para quem quer fazer negócio com a Índia, você trouxe diversos pontos interessantes, que não é fácil, não é para amador trabalhar com o pessoal da Índia, você pode acabar com toda a história da sua empresa. Então, para quem quer, trabalhar com a Índia, quais são os passos ali para fazer uma sim, importação, por exemplo, ter a Índia como é caro, não é caro, como que é o produto, a gente sabe que é de qualidade, né. A gente tinha aquela brincadeira, né, que o produto é do Paraguai e tudo mais, não é um produto que nem, por exemplo, a gente vê que alguns produtos de segunda, terceira, quarta linha da sim, China, né, tipo, é descartável. Mas da Índia a gente vê que é um produto de qualidade mesmo, e sim, inclusive grandes empresas vendem aqui no Brasil. Como sim, que faz para o pequeno empresário que nos acompanha querer começar a trabalhar também, visto que o mercado se tornou digital? Não é o sim, mercado, o físico está diminuindo, não que vai acabar, mas está diminuindo e você tem a
possibilidade de se reinventar e ir para o digital, quem sabe vender produtos da Índia também. Sim, Como sim. faz? Cara, a Índia, eu empiricamente ali, pela minha vivência da Índia, eu analiso o mercado como, hã, para o brasileiro, a Índia é um oceano azul ali que ainda quem começar agora vai conseguir lucrar muito. Por quê? Você coloca a vamos fazer uma análise ali das relações China-Brasil. Há 15 anos atrás, você não tinha muitas empresas, brasileiras ou com brasileiros com seus galpões logísticos, warehouses lá, para fazer, por exemplo, a carga fracionada. Hoje, você compra da China, você consegue, hã, fazer o LCL, a carga fracionada, você tem um brasileiro que vai receber de 10 fornecedores diferentes, e ele consegue consolidar essa carga para você e despachar, tranquilo. Na Índia só tem a nossa empresa, ou você vai, se arriscar no mercado, que também é válido. Você Hum, tem várias empresas que fazem e trabalham dessa forma. Para o pequeno e médio, eu não aconselho. Nós já validamos mais de 200 empresas com curadoria e avaliação, sim. com visita em loco, temos os catálogos, fazendo uma curadoria para entender se isso atende ou não o mercado brasileiro. E aí, dessa forma, criamos uma estrutura onde o pequeno e o médio consegue acessar o mercado indiano, Legal. porque nós temos como consolidar a carga para ele lá. Nós vamos E muito receber. rápido, é rápido? Sim, cara, é tudo muito rápido. Você faz toda a intermediação lá, eu não preciso de entender cultura, Não, você faz a intermediação e a pessoa recebe aqui, só sim. A simplesmente gente para faz o vender. processo porta a porta. Isso. E vai ter agora a, a India Gate Academy, que é onde nós vamos falar um pouco mais de cultura, com os cursos, Ah, capacitando. vocês estão fazendo os cursos já também? Sim, sim. A ideia é que a gente possa, da mesma forma como foi feito lá atrás em relação à China, a gente tem que educar as pessoas em relação Onde à as Índia. pessoas encontram o Bruno, os Brunos, né, a India Gate, os serviços da India Gate Sim, hoje? sim. Hoje nós temos o nosso site, a India Gate Brasil, ah, e tem o nosso Instagram, que é @India Gate Brasil. Ali tem todas as informações e ali com o link na bio você consegue encontrar todos os acessos necessários para entender como iniciar a sua importação, como fazer um projeto de viabilidade. Você Legal. vai poder buscar produtos. Pô, será que esse produto dá preço? Será que não seria mais viável na China? A gente faz todo esse estudo de viabilidade. Você passa um target price, o preço ali, alvo que a gente consiga avaliar, e a gente vai fazer a busca do fornecedor ideal para sua empresa, para Mais do que sua uma necessidade. consultoria, então é uma assessoria também ali que você Sim, vai o sim, passo a passo, sim, ajudando a pessoa, sim. o Porque empresário. porque o nosso projeto de viabilidade não é só uma planilha. A Perfeito, gente entendeu, e essa é uma dificuldade que legal. nós temos Vocês visto. vão em loco, isso é bom. A gente Bom, tem um relatório, que ele é muito didático. Então a gente o empresário, mesmo não tendo muita noção, entendendo muito sobre importação, exportação, ele consegue ler esse relatório entendendo quais são os impostos, os incentivos, as melhores possibilidades, porque a gente faz perfeito. processo de engenharia tributária, entendendo qual é o melhor caminho para esse produto chegar no Brasil. Às vezes, a gente acaba não conseguindo um preço ideal em Uhum. relação à China, por conta do produto, mas quando você coloca lá no final o preço colocado no Brasil, dá Sim, preço. Porque vocês muitas consigam vezes você tem o frete reduzido, a gente perfeito. a gente consegue, acaba que tem um frete reduzido em relação à China, e além disso, a barganha e a informalidade, às vezes, porque nós moramos lá. Sim, Nós temos a equipe brasileira e indiana que está lá para negociar direto, a gente tem acesso direto ao dono da fábrica. legal, E aí boa. isso traz muitas possibilidades. A gente consegue reduzir, às vezes, muito o custo, porque é uma cultura baseada também na barganha e na negociação. Perfeito, Bruno. Quero agradecer a sua participação aqui, Meu meu irmão, colega.
Vamos lá, irmão. Obrigado. O que você precisar da gente da Austin Movie, da Movie Hub Technology, o que você precisar aqui do nosso ecossistema, conta conosco. Eh, bom, deixa uma mensagem para quem está assistindo. Ah, antes da mensagem, a gente sempre, e aí eu não tinha combinado, mas agora sempre a gente deixa alguma coisa, um brinde, uma ajuda, meio que na vascaína, sabe. Não sei Sim, se sim, você sim. tem alguma coisa que você pode oferecer para quem está nos assistindo, né, Sim, pra sim. nossa comunidade Movie Hub também, o empresário que está precisando dar o start ali, talvez um incentivo, o que que você poderia oferecer? Cara, a gente tem esse material, que é um e-book, a gente consegue Boa. disponibilizar com o beabá ali inicial, para você entender um pouco da Índia, do contexto indiano, da geopolítica, da cultura, da comunicação transcultural, dos produtos, O do passo a comércio, do passo financeiro. também. Exato. Perfeito. Legal, então para quem já quer começar aí, talvez pensar em importação ou quem sabe exportação também, Exato, esse e-book exato. vai vir de graça, é isso? De De graça? graça. Então, nós deixamos aqui na nossa descrição o WhatsApp, tá, o contato do Bruno também, para que você possa entrar em contato, perguntar, quem sabe você já começa a importar pequenas quantidades ali, fazendo Sim, um teste e depois você avance ali para muitos outros projetos também. exato. Beleza, Bruno? Quero agradecer então a sua participação, Deus te abençoe. E ó, pessoal, se vocês querem conteúdo de qualidade, permaneça aqui, porque além dessas lives, podcast, nós também teremos o nosso curso de importação e exportação, inclusive com o Bruno, tá? Com os Brunos. Eles vão trazer Sim, dentro da Movie Hub ali, né, questões que você pode de fato levar para o seu negócio, potencializar muito mais e não ficar na mão só de um ou outro fornecedor. Beleza, pessoal? Então, agradeço aí todo o acompanhamento, tudo as pessoas que ficaram até agora assistindo. Compartilha, clica aí, segue a gente e vamos lá. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.